Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando aí mais um programa EBD na TV. Convidamos você a, juntamente conosco, estudarmos a lição número 2 do terceiro trimestre aí de 2011. Nós estamos nesse trimestre estudando aí sobre a missão integral da igreja. E o tema do trimestre é Porque o Reino de Deus está entre vós. A nossa lição de hoje é a lição número 2, que traz para nós como título a mensagem do Reino de Deus. Nós temos aí como autor da nossa revista deste trimestre o pastor Wagner Gabi, que é o atual pastor de Curitiba, e o nosso consultor doutrinário e teológico, o pastor Antônio Gilberto. Nosso texto áureo aí vem de Marcos capítulo 1, versículo 15, que diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A verdade prática diz: o comportamento do cristão deve ser em tudo norteado pela mensagem do reino de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está aí em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, e Mateus capítulo 5, versículo 3 até o versículo 12, e na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 17. Leiamos então. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mateus capítulo 5 diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz, e alegria no Espírito Santo. Nessa lição nós podemos ver aí o comportamento, a atitude daquele que leva a essa mensagem, a mensagem do reino de Deus. Não é apenas uma mensagem, uma simples mensagem, mas uma mensagem do reino de Deus. E nós vamos ver aí nesse quadro que vem em nossa lição, e vamos ver que tipo de mensagem Jesus ensinou a respeito deste reino de Deus. Então, no capítulo 5 de Mateus, nós temos aí a maneira de viver desse reino. Temos aí algumas normas, algumas maneiras, algumas atitudes daqueles que se dizem pertencer, então, ao reino de Deus. Qual o comportamento, qual a maneira, qual o padrão? No Antigo Testamento nós vamos ver na lei o comportamento, vamos ver lá as normas do Antigo Testamento, e aqui no Novo Testamento nós vamos ver quais as normas. Nós temos em Mateus capítulo 5 aí as bem-aventuranças. Então aí são as normas do reino, são aí as características daqueles que pertencem ao reino de Deus. Então Jesus dá aí algumas características.
E alguma pessoa pode dizer assim, seguir a lei, guardar a lei, é muito difícil. Ninguém é salvo cumprindo a lei, guardando a lei. Ninguém consegue cumprir a lei. E quando nós chegamos agora nas bem-aventuranças, nós vamos ver que as normas do reino de Deus, o desejo de Deus para nós, como seria então o caráter, a maneira de viver, a prática de fé, de vida cristã, nós vamos ver o que Deus desejaria então que nós fôssemos. E nós vamos ver aí, chegar à conclusão de que é muito mais difícil do que guardar a lei. Se exige muito mais daquele que pertence agora ao reino de Deus, daquele que entra para o reino de Deus, se exige então muito mais do que se exigia para aqueles que ainda não tinham conhecimento do reino de Deus, lá no Antigo Testamento, que ainda não tinham conhecido o Salvador, a revelação do Salvador, não tinham ainda o pleno conhecimento, não tinham ainda chegado à maturidade. Então aqui não, aqui no Novo Testamento, nós conhecemos a Jesus como Senhor e Salvador. Nós recebemos em nós o Espírito Santo. E aqui nós chegamos à maturidade. Agora não somos mais como eles, que tinham apenas uma lei escrita, normas a serem seguidas. Agora não é escrita apenas uma pedra. Agora não, a lei é escrita no nosso coração. E se é espiritual, se está dentro de nós, a partir do momento que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, se existe dentro de nós uma revelação de Deus, se existe dentro de nós o Espírito Santo mesmo morando em nós, então é a nós dirigida a palavra de Deus, é a nós então exigido coisas superiores, porque nós estamos em um tempo superior. Eles no Antigo Testamento não tinham o Espírito Santo morando neles, dentro deles. Não existia o derramado do Espírito Santo. Agora em nós existe. Então nós temos uma superior responsabilidade. Nós temos uma superior exigência. Então o padrão do reino de Deus é superior agora do que a lei aplicada no Antigo Testamento. Então vamos ver aí algumas qualificações daqueles que entram para o reino de Deus. Então diz aí, bem-aventurados, ou seja, felizes, são aqueles, os pobres de espírito. Quem são essas pessoas que são pobres de espírito? Aqueles que reconhecem que não possuem qualquer autossuficiência espiritual. Veja aí Mateus capítulo 5, versículo 3, característica aí o quê? A humildade. Então veja bem, quem é pobre de espírito? Aqui não está falando de pobreza material. Aqui está falando de pobreza espiritual. Então é aquele que precisa de Deus, aquele que necessita das coisas de Deus, daquele que busca incessantemente pelo reino de Deus, pelas coisas do reino de Deus, aquele que busca em primeiro lugar pelas coisas de Deus. Então a humildade que Deus está procurando em nós não é a humildade de alguém que é pobre, que é necessitado, daquele que se humilha perante as pessoas para ganhar alguma coisa. Não é esse tipo de humildade. Aqui a humildade exigida por Deus é o desejo, é chegar perante Ele com o desejo de receber mais, com o desejo de conhecer mais. É aquele que busca incessantemente pelas coisas de Deus, que é desejoso por essas coisas de Deus e que não confia em si próprio, pela sua própria sabedoria, nem no seu próprio poder, nem no seu próprio dinheiro, nem na sua própria autoridade ou posição social.
mas ele depende exclusivamente de Deus para tudo. É isso que Deus está querendo e desejando de nós. Que nós busquemos sempre a solução de todos os nossos problemas em Deus. Que estejamos sempre em comunhão com Deus e desejosos de aprender dele, desejosos em adorá-lo em espírito e em verdade, desejosos de chegarmos a Deus não pedindo alguma coisa de Deus, mas adorando a Deus, desejando conhecê-lo mais. Não é desejando alguma coisa dele, não é com interesse material, mas por amor. Nós temos aí bem-aventurados os que choram, aqueles que se entristecem e se quebrantam diante de suas fraquezas e pecado. Mateus 5,4. A característica aí é o pranto. Então veja bem, como a diferença aí, ó. Lá no mundo, bem-aventurado o rico, né? O rico material, que é autossuficiente, não precisa de nada, nem de ninguém. O reino de Deus é o contrário. Bem-aventurado aquele que precisa de Deus e que não tem condição de resolver nada se não for através de Deus. Aqui também fala dos que choram. Lá no mundo, homem que é homem não chora. A pessoa não sabe nem o que é chorar. Se ele chorar, ele chora por emoção, né? Uma tristeza, uma angústia, algum problema que aconteceu. Aqui no reino de Deus é diferente. Bem-aventurado aquele que chora, por quê? Porque ele se sente incapaz. O choro é um resultado da incapacidade humana de resolver alguma coisa. Então o choro aqui é quando nós vamos a Deus e nós não estamos conseguindo ser aquilo que Deus gostaria que nós fôssemos. Nós não conseguimos viver o padrão de Deus. Nós não conseguimos olhar aqui para Mateus 5 e sermos o que Deus gostaria que nós fôssemos. Então a gente se sente aí incapaz, frustrado por não conseguir ser. E essa frustração traz para nós o choro. É o choro da incapacidade de ser o que Deus gostaria que nós fôssemos. É o choro da incapacidade de fazer aquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos. É a incapacidade de não conseguir atingir o padrão que Deus tem para nós, para a nossa vida aqui na Terra. E você deve reconhecer isso. Sempre chegando a Deus, olhando para o padrão de Deus, dizendo: oh Senhor, meu espírito deseja tanto te servir, deseja tanto ser isso que o Senhor deseja que eu seja, fazer isso que o Senhor gostaria que eu fizesse. Mas meu corpo, minha carne me impede, me atrapalha. Eu luto para ser, eu luto para não errar, mas não tenho conseguido. Então essa frustração traz o choro. Nosso desejo deve ser sempre o de ser aquilo que Deus deseja que nós sejamos, de fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos, de nos comportar da maneira que Deus gostaria que nós nos comportássemos. Ora, jamarás, como diz Paulo, quão miserável homem que sou, aquilo que eu desejo eu não faço, e o que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Então Jesus morreu por nós por causa disso, para nos levar até Deus, pelo caminho que é Jesus, porque pelos nossos méritos nós nunca conseguiríamos chegar. Somente pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, podemos nos chegarmos até Deus.